Oi, oi, minha gente! Simbora para mais um tempo de aula. Seja muito bem-vinda. Esse é o nosso último encontro de uma minissérie que a gente fez aqui sobre vida espiritual. Então, a gente trabalhou aqui como desenvolver uma vida espiritual profunda. Aí nós falamos sobre comunicação espiritual, sobre essa nossa conexão e a nossa sensibilidade para ver, para ouvir, para sentir o mundo espiritual, para nos comunicar com Deus, para estarmos abertas para discernir, né, aquilo que tem acontecido espiritualmente. E falamos sobre o estudo, né, sobre a busca pelo conhecimento de Deus, a busca por intimidade e desenvolver uma vida de estudos, né? Que muitas vezes a gente limita muito apenas a vou ler, mas o estudo é muito mais profundo do que a leitura. Então a gente fez essa diferenciação do que é uma leitura meditativa, do que é um estudo diligente para buscar algo específico. Então eu espero que até aqui você tenha aproveitado bastante para entender um pouco disso, porque a gente está fazendo aqui uma introdução às disciplinas espirituais. Então é realmente uma pincelada nesse tema que é muito extenso. Por isso que a gente tem o curso mais completo que trabalha todas essas disciplinas, mas aqui a gente está querendo o quê? Dizer para você que é possível que você desenvolva a sua espiritualidade, que você se aprofunde nessa espiritualidade e que você viva uma vida de desenvolvimento, de maturação, que você vá vivenciando e desfrutando de um relacionamento com Deus cada vez mais íntimo, cada vez mais profundo. Isso quer dizer o que? Cada vez mais espiritual. Lembrando do que a gente estudou de João 4, a comunicação com Deus, ela é espiritual porque Deus é espírito. E importa que aqueles que se aproximam dele se conectem com ele em espírito. Então, se a gente não nasce de novo no espírito, a gente não tem como se relacionar com Deus. Então, hoje a gente vai falar sobre dois temas que às vezes parecem conflituosos, mas não são. A gente vai falar sobre disciplina e sobre graça. E eu quero muito a tua atenção nesse tempo para a gente trabalhar alguns textos bíblicos e para a gente refletir. Sempre quando eu trago um tema, eu quero muito que você pense sobre ele inicialmente nas suas reflexões pessoais, naquilo que você, nas suas conclusões, sabe? O que eu penso sobre disciplina, o que eu penso sobre graça, né? Quais são os conceitos que vêm à minha mente? Porque a partir dali, desse pensamento, que toda a minha leitura bíblica, ela vai ser amparada. Toda a minha interpretação vai ser amparada por essa minha ideia, por essa minha cosmovisão. Por isso que eu preciso perceber isso, porque às vezes a gente vai entender que a nossa maneira de pensar não está alinhada com as escrituras. E esse trabalho, ele vai ter que ser feito aonde? Na palavra. Porque quanto mais eu me alimento da palavra, quanto mais eu preencho a minha mente com a palavra, mais facilmente eu percebo aquilo que eu tenho em mim da palavra ou não. Porque muitas vezes a leitura da palavra vai gerar conflitos em mim, porque eu não penso desse jeito. E aí vem logo aquela barreira íntima no mais profundo da gente, meio que rejeitando aquela palavra, meio que duvidando daquela palavra, gerando uma resistência a essa palavra. Por isso nós precisamos entender como nós temos recebido a palavra de Deus. Vamos lá. Vamos falar aqui sobre graça e sobre disciplina. Eu trouxe alguns textos para a gente iniciar aqui. Iniciando com 1 Pedro, você vai anotando os textos e depois, se você pode ter um tempo mais profundo de meditação nesses textos, é o ideal. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 10.
E o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes padecido um pouco, ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. Esse Deus que é o Senhor, que é o dono, que é o soberano, cheio de graça, ele nos chamou para a sua eterna glória. E ele é aquele que opera em nós todas essas coisas. Outro texto, Hebreus capítulo 4, versículo 16. Acheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Então, existe um auxílio de Deus, e eu gosto muito desse texto que ele coloca o trono da graça como um lugar acessível onde nós podemos ir. E é quase um convite esse texto. Se achegue, venha para esse trono que está disponível para você. Existe uma graça disponível para você. E você pode acessar isso sempre que você tiver necessidade. Existe um Deus disponível para você. Essa é a mensagem. 2 Timóteo, no primeiro capítulo, versículo 9, diz que ele nos salvou e nos chamou com uma santa vocação. Não segundo as nossas obras, não, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dada, graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos dos séculos. Isso é muito maravilhoso, uma graça que nos foi fornecida antes dos tempos dos séculos, antes do Cronos, antes daquilo que a gente conhece como calendário. Deus nos trouxe, nos deu uma santa convocação, um chamado para a sua graça, um chamado para o seu amor em Cristo Jesus. Nós temos justiça em Cristo Jesus, nós recebemos filiação, nós nos tornamos, parte da família de Deus. E isso é graça. Graça, um favor imerecido que nos alcança por vontade do Senhor. Uma vontade boa, perfeita e muito agradável a nós. Mas a Bíblia também fala sobre uma disciplina. E essa disciplina espiritual que nós somos convidadas a viver, ela não anula a graça e não se opõe à graça que nós recebemos. Preste atenção em alguns textos que eu trouxe aqui. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 8. É um texto bem conhecido que fala sobre exercícios. E aí ele faz uma comparação, porque Paulo ele vive exatamente nesse contexto onde se valorizava muito um corpo muito bem esculpido, bem trabalhado. E ele diz assim, olha, esse exercício que vocês, de cultuar o próprio corpo, de desenhar o próprio corpo, ele é para pouco proveito. Não que ele seja inútil, não que Paulo exclua isso, mas ele diz, olha, comparado com a piedade, que para tudo é proveitosa, isso é pequeno. É exatamente quando nós comparamos, é interessante a gente pensar isso, na duração das coisas. O cuidado com o corpo, ele é importante, mas a durabilidade desse corpo, da matéria, é muito pequeno quando comparado ao espírito que é eterno. Por isso a piedade para tudo é proveitosa, porque ela tem promessa da vida presente e do futuro. Porque as coisas espirituais, além de serem proveitosas nesta vida, elas são para a eternidade, elas são para aquilo que nos espera no futuro. Entendem? Então, aqui, para mim, a mensagem principal desse texto é: observem que a vida espiritual de vocês, ela é eterna. Então, muitas vezes a gente está preocupada
não só com a questão do exercício físico, de ser uma mulher fitness, não tô falando disso, mas da nossa preocupação de uma forma geral com a matéria, com aquilo que é passageiro, com aquilo que é transitório, com aquilo que dura apenas nessa vida. E parece que 100% do nosso foco está aqui. Quando as coisas mais importantes e duradouras, a gente não tem tempo. Então, para a vida espiritual, que é eterna, eu não tenho tempo. Mas para as futilidades deste mundo, eu tenho tempo. Entende? Eu tenho tempo para comprar coisas, eu tenho tempo para postar, eu tenho tempo para, sabe, pensar em várias coisas superficiais e até importantes, mas de baixa duração quando comparadas à eternidade. A Bíblia, ela nunca nos ordena nos abster dos cuidados, mas principalmente do zelo pela vida. Mas quando nós colocamos isso no seu devido lugar, porque a única coisa que a Bíblia diz é assim, ó, priorize o reino, priorize as coisas importantes. As demais, elas são acrescentadas naturalmente quando você coloca a vida em ordem. Então, muito sobre colocar a vida em ordem é alinhar as nossas prioridades, colocando Deus e o seu reino em primeiro lugar. 1 Coríntios 9:24 diz: vocês não sabem que de todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. E é muito interessante também essa analogia que Paulo faz, ele tem outros textos também nessa mesma perspectiva. Olha, vocês precisam se esforçar, vocês precisam de disciplina de atletas. E muitas vezes ele fala isso, eu vou esmurrar o meu corpo, olha, eu não vou me deixar vencer pelos meus próprios desejos, pela minha vontade, mas existe algo que eu preciso fazer e existe um posicionamento meu. Então, a gente leu alguns textos sobre graça, alguns textos sobre disciplina, sobre esforço, sobre dedicação. E muitas vezes parece que ou a gente vive uma vida ou a gente vive outra. E eu quero conduzir a gente nessa conversa de onde que a gente encontra equilíbrio entre essa graça e essa disciplina. É muito importante a gente entender, e acho que eu falei no nosso primeiro encontro, né? Que a superficialidade, ela tá matando a gente. E sem perceber, a gente tá vivendo uma vida muito rasa, muitíssimo rasa. E é tão natural para todo mundo esse ritmo de vida que a gente anda meio confortável achando que é isso mesmo, mas não é. E às vezes a gente esquece que existe um mundo inteiro espiritual, sabe? Um mar pra gente mergulhar e desfrutar. Mas a gente fica meio assim quietinha no cantinho, sem ao menos desfrutar daquilo que Deus tem pra nós de verdade. E isso é muito triste. É muito triste o quanto a gente tem perdido no nosso relacionamento com Deus. Então, o que a gente tem buscado ser, né? Se a gente não tem desenvolvido uma vida profunda espiritualmente, a gente está desenvolvendo algumas outras coisas como prioridade. Então, a prioridade de algumas mulheres é serem inteligentes. E elas buscam isso, buscam mais conhecimento. E eu tô falando até religiosamente também. Porque se você busca só ler, só conhecer um pouco mais, só parecer assim, detentora do saber, isso não é espiritualidade. Tá apenas ali no intelecto. E aí você tenta se tornar uma mulher interessante pelas coisas que você sabe, pelas coisas que você tem. Você deseja ser bem-sucedida, e o ser bem-sucedida do nosso século é ser bonita, é ser rica, né? E a gente anda meio nessa onda. Se você observar ao nosso redor, todas as mulheres, né, das igrejas, elas estão buscando isso. Estão correndo atrás disso. E a gente busca desenvolver dons, habilidades para, assim, sabe, nos tornar impressionantes e agradar os outros e a nós mesmos e dizer que tá tudo bem com a gente. Mas se você observar, tudo isso é exterior. Tudo isso é exterior.
Tudo isso pode ser desenvolvido, né, com esforço humano, mas isso não garante para nós nenhum tipo de mudança interior e de uma vida real e profunda com Deus. Então há algo que nem todas têm. E há algo que a gente não pode conseguir com dinheiro, que a gente não pode conseguir com habilidades e dons que a gente tem, que a gente não consegue com esforço humano. Ah, se eu estudar muito, eu vou ser espiritual? Não, porque não é isso. Não é o tanto de livros que eu leio, não é o tanto de curso que eu faço, não é o quanto mais eu tento, sabe? Existe algo que é gerado no secreto, existe algo que vai muito além do externo. Por que eu tô falando isso, gente? Porque existe um mercado inteiro e eu também, como autora, conheço uma parte disso. É muito material sendo produzido hoje. A gente tem temas sobre tudo. E eu, como leitora, como escritora, tenho muito contato com o mercado do livro, principalmente nessa área cristã. Está sendo produzido muita coisa. E muitas vezes a gente está só querendo acumular coisas. E esse acréscimo de literatura que está sendo distribuída, principalmente as mais populares, e é bom que a gente se alerte sobre isso, elas não estão completamente alinhadas com as escrituras. Muitas obras populares, principalmente devocionais, né, desses que se tornam best-seller, tem milhões de cópias vendidas e muita gente usando. Tome muito cuidado com isso. Geralmente são teologias humanistas, é muito voltado para o eu, é muito voltado para o que a pessoa quer ouvir. Geralmente, obras que tratam o evangelho puro, que tratam as verdades de Cristo, elas não se tornam muito populares. Então, se você está aí cheia de livros da moda, se o seu devocional é o devocional da moda, é o que tá todo mundo postando, é o que tá todo mundo fazendo, tome muito cuidado, porque muito provavelmente esse conteúdo ele não tá muito alinhado com as escrituras. E eu falo isso por ser a minha área de pesquisa e a área que eu tenho me envolvido ultimamente. O que eu tô falando aqui? Eu abri esse parênteses para falar de livro, né? Mas porque hoje se busca muito essa vida espiritual mais exterior. A gente está na fase de devocionais, né? Existem milhares de páginas por aí que você segue que fazem devocionais. E nessas páginas é todo dia um post de uma mesinha bonita com livros, com o computador, com café, né? Aquela foto clássica das canetinhas, do café, do livro da moda, né? Enfim, e do postar aquele devocional. Então, muitas vezes a gente acha que o fazer devocional todo dia, ou ter o meu cantinho de meditação, de preparar algo assim, meio quarto de guerra, né? Aquele estereótipo. Se eu montar isso, eu vou ser uma mulher espiritual. Se eu tiver isso, a minha vida tá resolvida. E às vezes a gente acha que é isso. Que é mais uma ação, que é mais uma compra. Mas essas coisas, elas também não produzem espiritualidade em si mesmas. Tá compreendendo isso? Nem a nossa mudança de roupa, a nossa mudança de tom de voz, de expressão, isso não nos faz mais espirituais. Você sabe o que eu tô falando, né? Da gente botar uma voz mais forte na nossa oração, das expressões, de espremer o rosto e as mãos e tudo. Isso também não nos faz mais espirituais. Não são os nossos movimentos do corpo, não é a nossa linguagem, nem as nossas roupas. Seria tão bom se fosse tão fácil assim nos tornar espirituais. Mas as disciplinas, elas nos convidam às profundezas. E esses lugares são difíceis de acessar. Porque ali tem muita coisa que precisa ser mexida, mudada. E se você chega nesses lugares e consegue ver isso, e se chega luz nesses lugares escuros, existe também um convite do Espírito à mudança. E isso diretamente nos confronta, diretamente nos convida a mudanças. Então, existe algo a mais
do que esse mundo material que a gente conhece. A vida não é só sobre o seu trabalho aqui, ou sobre cuidar de casa, criar filhos. Tudo isso é importante, tudo isso é digno da nossa dedicação, mas há algo que durará eternamente, que está sendo negligenciado. Esse é o meu puxão de orelha hoje para todas nós. Porque a gente precisa ser lembrado de que existe algo mais do que aqui. Que a vida não é só sobreviver aqui, envelhecer e morrer. Esse é um pedaço da nossa existência. Existe muito mais. E o quanto nós temos nos dedicado e nos preparado para essa eternidade. O quanto nós temos desenvolvido esse reino em nós. Essa comunicação espiritual, esse conhecimento de Deus. Nós devemos explorar muito mais essa realidade transcendental. E esse é o meu convite para você. Primeiro, muitas vezes o caminho buscado é do esforço próprio. Então, se eu fizer devocional, se eu fizer o meu cantinho de meditação, se eu trabalhar duro, sabe? Se eu fizer tudo certinho, se eu nunca errar, eu vou conseguir ser uma mulher profunda e espiritual. E aí, todo mundo que já tentou isso, sabe que a gente falha. Todo mundo que já tentou devocional todo dia, todo mundo que já tentou ser uma mulher boazinha e nunca se irá, e nunca, sabe? A gente sabe que falha. Todo mundo que tentou falhou. Porque o nosso esforço humano, ele é limitado. Ele é muito limitado. Por isso que a nossa disciplina, ela vai até um ponto, mas depois entra a ação da graça, porque sem a ação da graça de Deus, a gente não chega a lugar nenhum. Na nossa força, a gente não consegue. Romanos 5,17 diz assim: os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Todos os outros textos que a gente leu no início também nos falam sobre isso. Aquele que domina, aquele que reina, é um Deus gracioso, é um Deus que nos dá graça. E ele, se é Cristo que transforma a nossa vida, se é através dele que nós recebemos um novo nascimento, então não há nada a fazer? Se é tudo nele, será que eu não devia então? Tá bom, fico aqui. Se Deus quer me transformar, ele me transforma. Se ele quer me fazer uma mulher nova, ele que faz. Eu tô aqui, não tô? E muitas vezes a gente vive a nossa vida meio que desdenhando da obra de Cristo. Dessa maneira, se ele não é poderoso para fazer, se ele quiser fazer, ele faz. E eu não me mexo, eu não me movo. Mas essa não é a nossa postura. É interessante quando Paulo fala da luta contra o pecado, ele diz assim, olha, é só a graça de Deus que nos justifica. E nós não somos salvos pelas nossas obras, mas por causa disso a gente deve viver uma vida qualquer? De maneira nenhuma. De maneira nenhuma que a gente vai tratar essa graça com desdém. De maneira nenhuma que a gente vai olhar para a graça de Deus como uma oportunidade de ficar de braços cruzados. Até porque o quanto a gente perde disso. Se é por Cristo, existe também algo a fazer, existe um convite do próprio Cristo para que nós possamos nos movimentar. E esse é um movimento específico. O movimento que nós fazemos, que entra na nossa disciplina, é justamente de nos render, de abrir o nosso coração para que Ele trabalhe. Porque esse é um movimento nosso de dizer ao Senhor, Deus vem e realiza uma obra nas nossas vidas. Até esse movimento que eu digo, Senhor, age em mim, é um movimento do Espírito. Porque eu mesma, na minha carne, eu nem teria como dizer ao Senhor para que Ele fizesse uma obra em mim. Porque a minha natureza pecaminosa não permite. Então, até eu abrir o meu coração, é uma obra do Senhor em mim. É graça pura. Eu acho interessante que Richard Fosse, na obra dele, que eu convido vocês a lerem, e a gente trabalha muito dela no módulo 2 do Brilho da Feminilidade, a gente estuda basicamente todas essas disciplinas espirituais que ele propõe no livro Celebração da Disciplina. Ele diz assim, Deus, ele nos deu as disciplinas
de uma vida espiritual como meios para receber a sua graça, meios de acessar aquilo que ele tem para nós. Eu vou já falar sobre essas disciplinas específicas para que você entenda melhor. Então, sozinhas, essas disciplinas, elas não podem realmente fazer nada. Sozinhas, elas não têm, assim, um poder mágico de nos transformar, de maneira alguma. Quem faz isso, quem opera isso é o Espírito de Deus em nós. Esse processo de transformação, esse processo de regeneração, de santificação, né? Mas as disciplinas, elas nos levam a um lugar oportuno, a um lugar da atuação do Espírito, né? Quando a gente fala da solitude, quando eu me disciplino a ter momentos espirituais sozinha, para ouvir Deus, para me comunicar com Deus, eu estou me colocando no lugar, eu estou abrindo a porta e dizendo, Senhor, vem. Quando eu me dedico à meditação, quando eu me dedico ao jejum, quando eu me dedico a uma vida de serviço, de entrega, de submissão, uma vida em comunidade, eu estou dizendo, Senhor, eu desejo, atua em mim, me santifica, afia-me, né? Como o ferro afia o ferro, assim o homem afia o seu companheiro. Então, muitas vezes a nossa disciplina de viver em comunidade, porque às vezes é super difícil viver em comunidade, viver com outros irmãos, ser igreja. É desafiador, exige de nós, mas é ali que nós somos afiados. É ali como o ferro afia o ferro. São nessas relações que a gente desenvolve o nosso caráter, a nossa profundidade espiritual. Não é só sorrir, acenar em um dia da semana que você se veste bonitinho e vai lá cantar umas musiquinhas e abraça o seu irmão na hora da confraternização. É muito mais profundo que isso. É ser família espiritual. E isso vai nos desenvolvendo, são oportunidades que nós temos de desenvolver uma vida profunda. Nós não confiamos na nossa capacidade de produzir mudança, nós confiamos que Deus fará isso em nós, mas nós não fugimos do processo. Pelo contrário, nós vamos ao encontro desse processo. Então as disciplinas me dizem assim, eu tiro um tempo para estar com Deus todos os dias. Eu me disciplino a uma vida de estudo profundo. A minha vida é sobre estudar, é sobre conhecer mais de Deus, é sobre buscar Deus. A minha vida é sobre servir, é sobre me doar. O mundo está faminto de pessoas verdadeiramente transformadas. A criação, ela geme pela manifestação dos filhos de Deus. E onde estão os filhos? O mundo não está ansiando por um novo figurino, uma nova performance. Nossa, minhas irmãs. Ninguém está querendo aqui um desfile dos vestidos mais floridos das mulheres da igreja. Nem de orações mais eloquentes e de beleza exterior ou de espiritualidade exterior, mas de vida profunda, para que você não tenha mais esforço para mostrar algo bom. Porque muitas vezes é isso, a gente fica interiormente reprimindo o que há de mal em nós para não aparecer, para que ninguém veja o quanto eu tenho raiva, para que ninguém veja o quanto eu sou invejosa, para que ninguém veja todas essas coisas ruins. E eu me esforço muito para parecer boa e generosa, e bondosa e misericordiosa, mas na vida espiritual profunda acontece uma transformação genuína que eu não estou mais em guerra dentro de mim, tentando mostrar alguma coisa que eu não sou, ou tentando reprimir alguma coisa que eu não consigo lutar contra ela. Nessa vida interior profunda, onde eu me entrego à ação do Espírito Santo, eu sou dele, ele vive em mim, e eu não preciso me esforçar para mostrar bondade, porque a bondade flui dele para mim e de mim para tudo mais. Essa é a grande diferença. Mas isso só acontece quando nós nascemos de novo. E esse novo nascimento não é quando você levanta a mão e diz, eu aceito Jesus. Esse é um processo tão profundo que poucas pessoas experimentam. Muitas pessoas podem estar lotando igrejas, mas poucas pessoas vivem o novo nascimento, se tornam novas, nascem do Espírito. E é isso que nós precisamos buscar. Ser uma mulher que nasceu de novo, que vive no Espírito, que é comandada pelo Espírito. Então busque.
As disciplinas que nós vamos nos aprofundar é a leitura das escrituras, a oração, a meditação, o jejum, o estudo espiritual, que vem também de leituras de outros livros, de leitura da vida, que é a própria experiência, vem a solitude do estar só, vem a submissão, a entrega, a dedicação, o serviço, a vida em comunidade, vem o compromisso com a simplicidade, que é um desafio absurdo para o mundo que nós vivemos hoje. Ser simples se tornou complexo, né? E a contemplação é nossa capacidade de admirar, a nossa capacidade de nos maravilhar da vida e de Deus e da presença dele, da beleza, e não só sobreviver e resistir, né, neste mundo. Então, minhas irmãs, o meu objetivo nesse vídeo é que você termine aqui desejando mais. Por isso que eu quero terminar com o Salmo 42, 1 e 2, que fala: a minha alma, ela tem sede do Deus vivo. Eu sei que em você existe essa sede por mais de Deus. Nós sabemos que existe mais para que a gente experimente, que existe mais de Deus que a gente pode desfrutar, e que muitas vezes as nossas escolhas, a nossa falta de disciplina, a nossa falta de disposição para nos entregar ao processo de Deus nos impedem de viver. Como a corça suspira pelas correntes de águas, assim a minha alma suspira por Deus. E o meu convite para você é: vamos além do suspiro. Vamos além do suspiro, vamos além do eu queria tanto essa vida, eu queria tanto sair da correria, eu queria tanto viver uma vida mais espiritual, eu sei que isso seria maravilhoso, mas o quê? Quando será o tempo de viver isso? De iniciar esse processo? Porque às vezes a gente acha que é um botão mágico, né? Vou acessar esse lugar e vou me tornar espiritual. Não é assim. A gente realmente precisa viver essas etapas. Nos colocar num lugar propício a essa ação de disponibilidade, né? E exige uma decisão nossa. E é um desafio diário, mas começar é importante. Por isso que eu insisto tanto aqui. E essas jornadas são importantes porque não são assuntos que vocês me pedem, são assuntos que eu digo assim, não, elas precisam. A gente vai levar isso aqui porque é isso aqui que Deus está nos chamando. Então, estar aqui é de uma extrema importância. Ouvir o que a gente está ouvindo, meditar naquilo que a gente está meditando. Mas muito mais importante do que essa jornada é que você não fique esperando as outras que virão, é que você se posicione naquilo que você vai fazer agora, tá bom? Aonde você vai buscar mais, com quem você vai estar junto, porque isso é muito importante, principalmente no início. A gente sempre fala lá no grupo, né? Nós estamos ali juntas por um motivo, porque ali a gente consegue se apoiar, ali a gente consegue ser suporte umas para as outras. Então, se você sente que é necessário investir numa vida espiritual mais profunda e você não sabe por onde começar, continue investindo na vida em comunidade. Não só no online, tá, gente? Mas na sua vida de igreja, se envolvendo na sua comunidade, sendo suporte para a sua comunidade, mas recebendo dessa comunidade também suporte. Nós estamos iniciando uma nova turma também do Brilho da Feminilidade. Eu sempre tenho convidado vocês a participarem. E nesse módulo, é o segundo módulo de Mulher Espiritualmente Forte. Nós vamos trabalhar exatamente isso, as disciplinas espirituais. Nós vamos passar um mês inteiro estudando sobre cada uma. Não só estudando, mas estudar e praticar. Então, cada dia estudamos uma disciplina e praticamos essa disciplina. Até que nós tenhamos conhecimento de todas e vamos, então, guiadas pelo Espírito, desenvolvendo aquilo que precisamos desenvolver. Porque cada uma está num processo individual
e muito específico com Deus. O meu convite para você é que a gente continue juntas no curso, porque ali você tem material de apoio, nós temos um e-book, nós temos videoaulas, nós temos encontros ao vivo para conversar e é sempre jornadas transformadoras. Eu sou muito grata a Deus por tantos frutos, né, que tudo isso tem gerado. Então, se as jornadas até aqui, elas têm abençoado a sua vida, que bom, esse é o nosso objetivo. Mas eu convido você a ir além, a investir em você e na sua vida espiritual, tá bom? As nossas jornadas, elas não são de difícil acesso, elas são jornadas para o tempo, são jornadas curtas, são aulas curtas, a gente faz realmente para, dentro do contexto desse de agitação, onde todo mundo tem dificuldade de encontrar tempo, a gente faz conteúdos acessíveis, financeiramente também é muito acessível, são aulas muito baratas, são cursos e módulos baratos que você consegue acessar, agora basta decidir. Eu acho que o principal é isso. Eu não sou uma pessoa que convide, diga assim, você tem que fazer e tudo mais, não. É quando você sente intimamente a necessidade, eu tenho que fazer. Esse é o meu tempo, a gente tem esse tempo aqui dentro. Chegou o meu tempo de viver isso. Então, se é isso que você está buscando, é o seu tempo de entrar na turma, tá bom? Se chegou a sua hora, eu te encontro lá. E vai deixando aqui o que foi essa jornada para você. Eu quero ler os seus comentários, eu quero ver o que você tá achando. E eu quero te convidar a convidar outras pessoas lá para o nosso grupo. Sempre temos jornadas novas e o nosso objetivo é crescermos juntas. Posso contar com você com isso? Então, beijo. A gente se vê lá no grupo de WhatsApp, se você ainda não faz parte. Entra no link do grupo de Feminilidade Bíblica, onde a gente posta conteúdos do curso e sempre tem algumas novidades lá de formações. E entra no grupo Cheias, que é o nosso devocionário. Então, a gente está sempre estudando um livro novo, versículo por versículo. E esses são espaços, né, de crescimento espiritual, onde nós podemos desenvolver a nossa fé e nos tornarmos mulheres mais maduras, mais espirituais. E a semelhança daquilo que Deus quer, a semelhança de Cristo. É isso que Ele está formando em nós. Então, muito obrigada, gente, pela presença de vocês, por esses 4 dias juntos. E tem muito mais conteúdo. Se você chegou por aqui agora, seja bem-vindo ao canal. Tem muitos vídeos aqui disponíveis para você, então procura as playlists, né? Então tem outras jornadas que a gente fez, tem o papo de devocional, tem jornadas de estudo bíblico, então tem muita coisa que você pode aproveitar, fique à vontade e vem com a gente. Vamos para os cursos, para os workshops e tem, olha, oportunidades tem muito, basta querer, tá bom? Beijo, espero vocês na próxima, tchau, tchau.